que ele estava olhando para Cristo. E quem olha para Cristo, não importa se é por meio de fogo, se é por meio de água, se é por meio de tempestade, nada vai nos atingir, porque o nosso alvo é Cristo. E a Bíblia fala que 1000 cairão ao teu dia, ou ao teu lado, 10.000 ao outro lado, mas tu não serás atingido. É prosseguindo, olhando para o autor e consumador da fé. É assim que nós devemos prosseguir. Ontem, e assim eu concluo para a gente ir para a celebração da ceia do Senhor. Olha a importância. Ele vive. Por que ele vive? Porque como ele destruiu esse arquivo que era, digamos assim, o nosso dossiê do pecado, de todo o mal que a gente fez, ele destruiu sim. Mas a nossa vitória não será somente no que ele fez, destruindo o arquivo dos nossos pecados ali, mas acima de tudo, o ressuscitar. A forma como ele veio do mundo dos mortos. E por que ele veio do mundo dos mortos? Porque a morte é uma consequência de quem peca. A morte é o salário do pecado, como diz a Bíblia. A morte era para nós que somos pecadores. E o que Cristo fez naquela cruz? Ele morreu a morte dele? Não, ele morreu a minha morte, ele morreu a sua morte, ele morreu a nossa morte. Então foi injusto o nosso Senhor sendo morto. E como foi morto naquela cruz, e sendo ele injusto, o mundo já fala dos mortos, são para os mortos, são para aqueles que pela justiça do pecado foram enviados para lá. Mas o nosso Senhor não tinha morte, não tinha pecado, digo. E por que ele morreu? Ele morreu a nossa morte, mas ele estava ali de uma forma indigna. Daí o foro, ou seja, a justiça de Deus imperando no mundo dos mortos, falando para Satanás, como ele fala aqui no verso 15 desse mesmo texto de Colossenses 2,15, fala assim: e despojando os principados aqui fala do mundo do mundo espiritual, digamos assim, os demônios, os anjos caídos, né? Despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. É como diz um certo mestre: é como você chegar para o seu inimigo e falar assim: olha, eu venci, você perdeu. Foi assim que o nosso Senhor Jesus Cristo fez no mundo dos mortos. Chegou para Satanás e falou assim: ó, eu venci, você perdeu. Aleluia. E com isso ele veio do mundo dos mortos, e hoje ele vivo está, e ele está vivo, é uma certeza, é uma convicção. Os 4 evangelhos falam da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante que os 4 evangelhos fala, ele ressuscitou no primeiro dia da semana, um dia após o sábado. Portanto, o nosso celebrar os domingos, uma das importâncias, o significado é que foi o dia que o nosso Senhor ressuscitou. Então todos os domingos, sim, é o dia do Senhor, é o dia que a igreja deve sim estar na casa do Senhor, reunida em congregação, celebrando essa vitória extraordinária do nosso Deus, celebrando a sua vitória, porque Ele vivo está. Nós servimos um Deus vivo e não um Deus morto. Meus queridos, como entristece meu coração ao ver muitas vezes a igreja agindo como se estivesse servindo um Deus morto, a igreja agindo como se estivesse servindo um Deus impotente. Se nós soubéssemos ao menos quem é esse Deus, como aqui foi cantado pela juventude, se nós pelo menos soubéssemos, tivéssemos assim a visão mentalmente da visão, que João teve quando viu Jesus glorificado ali em Apocalipse, nós íamos pensar 2 vezes em referir a palavra ao nosso Senhor Jesus. Meus amados, Jesus hoje é chacota para o mundo, Jesus hoje chacota para os comediantes, Jesus hoje chacotas para jornalistas, para o mundo de modo geral, e infelizmente até mesmo para crentes usando o nome de Jesus em vão, usando o nome de Jesus em piadas. Ela fala que ainda diz que é piada gospel, usando o nome de Jesus como se fosse um objeto, um sargento fala, né?
uma palavra mágica que vai ajudar nas horas difíceis. Não, meus amados, a gente tem que entender que esse Jesus é Senhor, a gente tem que entender que esse Jesus é Deus, a gente tem que entender que João, aquele apóstolo, né, o mais amado, que Jesus mais amava, aquele que colocava a cabeça sobre os seus ombros, a gente tem que entender que quando João teve a visão desse Jesus glorificado, aqui em Apocalipse, a Bíblia fala que ele viu, né, os olhos do Senhor Jesus como chama de fogo, os pés semelhantes a bronze polidos, né, refinado na fornalha, a voz como voz de muitas águas. Não era mais aquele Jesus, né, que andava com ele, que estava, né, sempre tecendo palavra, que era a palavra mansa. Não, o Jesus glorificado, ele é poderoso, ele é todo poderoso, e quando ele se manifestar, como aqui nós vimos, sim, a terra vai estremecer, de tal modo que a terra vai estremecer, até as cidades subterrâneas, sim, elas vão ser aterradas, não vai ter gente, pessoas, como diz Apocalipse, né, as pessoas debaixo dessas cidades subterrâneas, né, diante da glória desse Jesus que nós servimos, diante do poder desse Jesus que estiver vindo à terra, eles vão pedir para que essas montanhas caiam sobre eles, porque eles não suportarão a glória desse Jesus. João, que era íntimo de Jesus, tendo essa visão, olha só o verso 16, que diz Apocalipse 1,16: tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes, o seu rosto brilhava como o sol na sua força, além dos olhos como chama de fogo, o rosto brilhava com o sol na sua maior força, ou seja, você não podia olhar para o rosto do Senhor Jesus, não podia olhar. É algo assim extraordinário. E o que aconteceu com esse João? O verso 16 fala: quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Amém? Esse é o Jesus, meus amados. Vamos respeitar mais, vamos respeitar como Senhor e como Deus, meus amados. Vamos servir, sim, Ele é o nosso Senhor, que ruge o leão, Ele é o leão da tribo de Judá, não é o cordeirinho mais. Cordeirinho foi quando ele veio, há quase 2000 anos atrás, era o cordeirinho, né, fofinho, né, todo mundo ali estava procurando, querendo atrair um pouco, querendo tirar um pouco dele, né, como da mulher do fluxo de sangue, né, foi lá pegar um pouquinho do poder dele, foi lá, pegou, foi curada, né, como o cego, né, Senhor, olha, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele foi lá e curou, como Lázaro, que estava há 4 dias morto, né, já em estado de decomposição, né, mas o Senhor falou: Lázaro, sai para fora, e saiu. Não, agora venha o leão, prepare-se para receber o leão da tribo de Judá. Amém. Que ruge o leão, mas que ainda que a terra estremeça, sabe-se que a igreja é a noiva desse leão, e como noiva, ele não quer que a igreja apresente-se a ele como cheio de ruga, né, descabelada, não, ataviada, perfumada, perfeita, porque é a noiva do Cordeiro.